quando a gente tem de fazer o discernimento entre o que é tradição, o que é a mensagem do Evangelho, o que é ideologia e como essas coisas se entrecortam. Porque, primeira coisa, essa passagem está falando sobre a questão da fé e das obras. Nós aqui do século XXI, lendo esse trecho, falando que a fé sem as obras é morta, como ele conclui solenemente, né? Assim como um espírito sem corpo é morto, a fé sem as obras é morta. São palavras em si mesmas que são factuais, é isso mesmo. Eu até falei o contrário, né? Na verdade é assim como o corpo sem espírito é morto. A fé sem as obras é morta. Mas seja como for, são palavras que são factuais, que não há como negá-las. A carta de Tiago tem essa característica. E faz parte desse Evangelho Eterno essas questões aqui escriturísticas, tradicionalísticas, ideológicas e da mensagem do Evangelho, para a gente discernir. Porque o que nós temos aqui? Primeiro, o autor da carta é Tiago. Tiago, diz a Escritura, que ele é irmão do Senhor, que foi, na verdade, ele acabou sendo o principal responsável ali, junto com Pedro, na igreja de Jerusalém, né? Ele escreve a sua carta aos judeus da dispersão. Ele está falando também de judeus convertidos, de pessoas que se converteram, que se tornaram hebreus, né? Caminhantes do Evangelho. Mas aí você tem, com o tempo e com a distância, você vai vendo que Tiago vai sendo o responsável pela igreja em Jerusalém, ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo era o apóstolo, ou seja, o enviado para longe, para os gentios, né? E isso vai causando um gentil mal-estar, mas só é mal-estar porque a gente fica fixado nas ideias. Na verdade, o Tiago tinha uma função no reino de Deus e Paulo tinha outra. O problema é que, como Paulo tinha um evangelho, um entendimento ampliado do evangelho, ele vinha escrevendo aos gentios, que não é por obras para que ninguém se glorie, né? Que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar, é Deus quem nos faz crer. E o Tiago, meio que trazendo para o Evangelho algumas tradições judaicas, ele vai dizer, não é fé, é obra. E aí a gente percebe que junto com essa concepção que o Tiago está trazendo aqui, tinha uma tácita disputa entre se a salvação era pela fé ou se a salvação era pelas obras. O Paulo enfatizava a fé, o Tiago está enfatizando aqui as obras. E na verdade, a grande verdade é que é o que o Tiago está falando. Olha, você está falando que crê? Mostra-me a tua fé que eu vou autenticar com as obras. Né? Porque a fé sem as obras é morta. Só que aquilo no contexto da discussão tácita que existia ali entre a igreja de Jerusalém, por assim dizer, e a igreja que estava sendo construída, semeada pelo apóstolo Paulo, ficava parecendo assim, esse povo então acha que pela graça é não fazer nada. E aí o pessoal de Jerusalém, não, tem que fazer alguma coisa. As obras autenticam a fé. E aí são dois lados da mesma moeda, e na verdade as pessoas amam mais um lado do que o outro, dependendo do gosto do freguês. E na verdade, tudo é graça de Deus, tudo é graça de Deus. E aí, é nesse sentido que eu queria meditar com você um pouco, para que a gente tenha cuidado com essas questões ideológicas, né? O Tiago, ele tem uma epístola, digamos assim, a carta dele, ela é muito proverbial, né? Cheia de provérbios, lembra um pouquinho aquela sabedoria do Salomão. Ao mesmo tempo, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, nas páginas do Novo Testamento, traduziu o mistério da fé, a revelação do que é a fé em Cristo, né? De maneira que eu vou ler aqui agora a epístola, esse trecho da epístola, com os olhos de quem entende que, na verdade, a salvação é por meio da fé. Isso acabou gerando até uma discussão histórica, né? O Martinho Lutero, por exemplo, o reformador, ele tinha, dentre alguns livros do Novo Testamento, com aquele jeitão dele, ele tinha raiva da carta de Tiago, porque naquele momento ali de racionalismo, ao mesmo tempo que Martinho Lutero era confrontado pelas muitas obras comerciais da então Igreja Católica, ele precisava responder aquele público. Aí a carta de Tiago possivelmente estava sendo usada pelas igrejas da época para dizer o seguinte, olha, tem esse cara falando aí que a salvação é pela graça,
Mas olha aqui, ó, o livro de Tiago diz isso, que a gente tem que fazer as boas obras, que você tem que doar, que você tem que ser prestativo. E quando Paulo fala que a salvação é pela graça, ele não está negando essas boas obras. Na verdade, o Senhor nos salvou pela graça para as boas obras. Ele vai chegar a dizer isso em Efésios, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas ele vai dizer mais na frente na sua carta que nós somos salvos pela graça para as boas obras. Porque boas obras sem a graça de Deus é, na verdade, barulho de um sino que está vazio, por isso que faz tanto barulho, né? E o Tiago, então, a gente vai vendo que tem uma certa animosidade aí, porque quando o apóstolo Paulo ele estava para falecer, para ser entregue por libação, né, lá em Roma, ele vai dizer que ninguém compareceu ao julgamento dele, né? Ele já estava se sentindo sozinho, e é essa coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo estava se sentindo sozinho, aquela solitude ou aquela solidão era um elogio, dizendo: eu te dei uma palavra, que nem até os outros que eu chamei para pregar a palavra conseguem entender o que você está falando. Pedro, também da igreja de Jerusalém, vai dizer isso: o irmão Paulo, ele diz coisas difíceis de entender, mas não é porque elas são difíceis de entender que elas não são divinas. Aliás, o apóstolo Paulo emerge aqui. Eu sei que tem gente que idolatra o apóstolo Paulo. Por outro lado, esses aqui ficam assim: tem alguma coisa que é difícil de entender. O Paulo com essa história de graça, tem umas coisinhas, tem um mal-estarzinho aqui sujeito, né, no meio dessa história toda. Porque a Escritura foi inspirada por Deus. Ela foi inspirada, ela não foi imposta, não foi psicografia. É inspiração. É a gente entender que, por mais que o autor esteja inspirado, ele é um autor com a sua humanidade. É um Tiago estranhando Paulo, é um Pedro dizendo que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. São teólogos da atualidade adorando Paulo, e aí, ao invés de entender também que Paulo tinha suas limitações como humano, por exemplo, como ser humano, Paulo viveu o seu tempo. Possivelmente ele tinha posições muito machistas, por vezes misóginas, sim, e a gente não precisa negar isso não. Com relação ao evangelho eterno, ele é imbatível, mas com relação a alguns costumes, ele tinha sim algumas questões que eram questionáveis, que são questionáveis para nós hoje, porque o evangelho não parou em Paulo, o Espírito Santo continua levantando profetas, sábios, mestres, o tempo todo, até para ampliar aquilo que o apóstolo Paulo não teve tempo, não pôde viver até hoje para ampliar, né? Então, ele tem os idólatras da atualidade e ele tinha os estranhadores contemporâneos, né? Basta um profeta vivo para ele ser estranhado pelos seus amigos. E aí Paulo, Pedro, que já foi repreendido pelo apóstolo Paulo em público, Tiago, né? Eles estranhavam um pouquinho o apóstolo Paulo. Mas nada disso deveria ser motivo para a gente banalizar as Escrituras como um instrumento que contém a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus. Eu falo que ela contém porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. O que nos mata é essa idolatria da Escritura, né? Você não, se está aqui, a Bíblia diz, você dá até vida para a Bíblia, a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela é eterna, o nosso entendimento pode até começar pela parte das Escrituras, mas não pode se ater a essas páginas, porque eu sou habitada pelo Espírito Santo. A minha fé não está sequestrada pela Bíblia. O Espírito de Deus que me habita me faz ler as Escrituras. E é nessa leitura, com essa irmandade, com esse Tiago que estranhava Paulo, com esse Paulo que tinha um evangelho avançado, mas tinha costumes, por assim dizer, machistas e misóginos, é nessa irmandade que acolhe a todos que eu vou reler esse pequeno trecho, relendo e reinterpretando, conforme o Espírito do Evangelho, que sobrepuja, nesse caso, em Paulo. Não se desqualifica aqui a importância de Tiago, mas mostra também algumas coisinhas, né? Mostra, por exemplo, que Tiago, irmão do Senhor, a gente sabe pelos evangelhos que os irmãos de Jesus não tiveram uma boa relação com ele enquanto ele estava aqui. Tanto é que quando Jesus é crucificado, ele tem que entregar Maria para João, o apóstolo, cuidar.
mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, porque o clima ali na casa de Jesus não estava muito interessante. Esse menino que veio não sei como, que papai criou, tinha um estranhamento ali. Você vê que Deus não tem medo nenhum de estranhamento. O que Deus espera de mim e de você é que a gente seja próprio. E aí o Tiago foi próprio, ele estranhou Jesus, mas quando Jesus ressuscita e vai ao céu, o seu irmão Tiago se converte, vira aí um dos principais bispos, por assim dizer, da igreja de Jerusalém, e é claro, ele ouviu o evangelho pela boca dos apóstolos também. Mas é aquela coisa, eu sou do evangelho, mas eu sou judeu, eu sou mestre aqui na igreja de Jerusalém, então eu preciso dizer, não é só a graça não, tinha isso no indivíduo, o Tiago. O Martinho Lutero não estava errado de detectar isso não. Mas é que a leitura das Escrituras é esse convite à unidade, que as coisas às vezes elas não vão se misturar, mas elas vão se jungir na revelação eterna do Espírito Eterno, formando toda uma obra. Então veja só como que o Evangelho, o Espírito do Evangelho, conforme pregado pelo apóstolo Paulo, sem paulolatria, vai mostrar o que o Tiago estava tentando negar, e ao mesmo tempo ele foi o que ele pôde ser no seu tempo e na sua geração. Né? Então diz assim, ó, vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra.